Olá pessoal, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um dia do nosso jejum. Tem sido bênção demais o que estamos vivendo e eu creio que é só o começo. Nós já estamos no fim praticamente do jejum, restam poucos dias, alguns dias só para nós terminarmos. E eu louvo a Deus por você ter chegado até aqui. O Senhor se agrada, né, quando nós iniciamos e concluímos, quando não paramos no caminho. Hoje eu também quero pedir para que você continue regando o seu jejum com oração, com palavra, como nós já havíamos falado, como eu havia falado durante todo esse tempo. E também eu quero encorajar você a se inscrever neste canal. Quando você se inscreve no canal, isso é gratuito, você recebe as notificações. Todas as vezes que subir novos vídeos, você será avisado. Então é muito importante que você faça isso. Gente, vamos lá. Eu quero compartilhar hoje sobre dia a dia. E o tema, né, dessa pequena mensagem, dessa curta mensagem que eu dou é o pão nosso de cada dia. Eu sei que a maioria dos crentes hoje, dos cristãos, eles acabam não investindo um tempo com Deus diariamente. Eles não têm um período de devoção ao Senhor constante. Muitos, na verdade, acabam iniciando a sua jornada com o Senhor e muitos se seguram ou se firmam somente em um culto na semana ou dois. E isso é muito pouco. Muitos cometem esse erro, alguns por falta de ensino e outros cometem esse erro por negligência. E claro, também existem aqueles que acabam entrando nesse ritmo de não ter uma vida com o Senhor todos os dias por falta de estímulo ou de cobrança ou de ter alguém também para prestar contas. Mas eu não quero me dirigir a um grupo específico, se é negligente, por isso que não faz, se é por falta de esclarecimento ou se é por falta de cobrança. Eu quero destinar então essa mensagem, na verdade, aos três grupos então. Aos que conhecem a base bíblica do que eu vou falar hoje, eu quero te convidar a você rever então aquilo que você já conhece. Aos que estão recebendo este ensino pela primeira vez, eu quero te encorajar a obedecer. E ao máximo eu peço que você absorva, né, para que viva isso. E agora aqueles que são negligentes, eu espero que haja um arrependimento e que você se volte ao Senhor enquanto ainda é tempo, porque quando se sabe não pratica, então isso é pior. Veja, Deus espera, meus irmãos, que nós o busquemos todos os dias. Esse conceito de buscar o Senhor somente em reuniões oficiais ou em cultos é um conceito muito errado, é um fundamento errado, é distorcido. Veja, quando nós entendemos a oração do Pai Nosso, Jesus vai dizer ali em Mateus 6,11 que o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus nos ensinou, então, a nos colocarmos diante de Deus, né, diante do Pai, e buscar a provisão diariamente. E quanto ao dia seguinte, o que fazemos, então? Nós devemos voltar ao Senhor, buscarmos Ele também a cada novo dia. Em Mateus 6,34, a palavra de Deus vai dizer assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Veja, mesmo nós sendo ensinados a depender do Senhor, né, para a nossa provisão, o que nós percebemos aqui é um caminho bíblico que o próprio Jesus está nos ensinando, que é uma disposição que ele espera de todos para ir em direção a ele em oração todos os dias. E ele também ensina que as respostas de Deus vêm em cotas diárias e não tudo como se você fosse um crente camelo, né, que absorve tudo e aí você não precisa mais de determinado tempo tomar água, enfim. Veja, existe um texto em Êxodo capítulo 16, no versículo 4, e eu amo isso. Diz assim, então o Senhor disse a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. A cada novo dia,
Os israelitas, então, eles tinham que se levantar em busca do pão. O papel deles era que eles se levantassem, saíssem do ambiente que eles estavam, retirassem o pão que Deus enviou e trouxessem de novo para a tenda. Em Êxodo 16, 19 e 21, disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o dia seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor ele se derretia. O que nós temos então aqui é uma lição não só de dependência do Senhor diária, mas o que o Senhor quer nos ensinar é uma forma de se relacionar com Ele. Então existe um fundamento aqui espiritual. Uma lição que Deus deu ao povo de Israel é o fundamento então que Deus também traz para nós hoje. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele está dizendo que o pão do Senhor, o pão que Ele nos dá, é buscado diariamente. Então isso quer dizer que a maneira que Deus quer se relacionar conosco e que nós devemos aprender é uma forma que é diário, é constante, até que o Senhor volte. Quando nós pegamos, por exemplo, na criação, em Gênesis capítulo 3, verso 8, nós vemos que Deus visitava os seus filhos, ou a obra da sua criação, Adão e Eva, na viração do dia. O plano de Deus, então, para o nosso relacionamento com Ele, meus irmãos, envolve essa busca diária. Só que nós temos uma inclinação justamente e erramos aí, nesse exato ponto, que não queremos então, ou rejeitamos esse ensino e acabamos buscando o Senhor de tempo em tempo, de semana a semana, de conferência a conferência, de evento a evento. Agora, nós temos que observar então o próprio povo de Israel. Quando eles foram advertidos para não colher mais do que a porção que eles precisavam, a gente vê que alguns tentaram fazer isso, mesmo sendo advertidos pelo Senhor. Eles foram lá, pegaram o que eles conseguiam pegar e armazenaram e guardaram. Por que eles fizeram isso? Por puro comodismo. Por que eles fizeram isso? Para que não precisassem então levantar cedo de novo e ter o mesmo trabalho no dia seguinte, uma vez que quando o sol se levantava, o maná derretia. Então, ali na viração do dia, esse povo tinha que ir lá pegar o alimento que Deus havia mandado para eles. Eu quero que você entenda que é isso que o Senhor quer conosco. O pão de cada dia. O pão diário o Senhor nos dá. Ele é o pão da vida, gente. A porção do seu dia você tem que buscar no Senhor. Se tu não te alimentar do Senhor, certamente você vai se alimentar de coisas por aí. Certamente o diabo te dará comida. Certamente as pessoas em sua volta te darão alimento. O grande problema é que o alimento que o diabo dá, o alimento que pessoas te dão, não tem os nutrientes espirituais que você precisa, que só provém de Deus. Então tem muita gente que já está morrendo, mas não percebe. Por que essa morte está acontecendo? Porque deixou de comer do pão da vida, deixou de se alimentar da porção de Jesus, deixou de se alimentar da palavra do Senhor. Então o fundamento que nós temos é esse. A busca pelo Senhor tem que ser diária. Se você nesse jejum não buscou o Senhor diariamente, você negligenciou aquilo que é fundamental. Então entenda que nós somos ensinados pelo Senhor a desfrutar desse relacionamento profundo. E quando que isso acontece? Acontece todos os dias. Hoje eu busco o Senhor e o Senhor me dá a porção para o meu dia. Amanhã eu busco o Senhor e o Senhor me dará a porção para o meu dia. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, se nós compreendermos isso, que a minha busca ao Senhor, o meu relacionamento com Ele, é Ele suprindo exatamente o que eu preciso no dia, nós não andamos ansiosos, nós evitamos ao máximo as preocupações. Então, compreenda esse fundamento. Eu sei que a gente precisa lutar contra muitas coisas para que isso aconteça. A distração, o entretenimento, a preguiça e muitas coisas que vêm. Muitas vezes os problemas, a agitação do seu dia. Agora, aqueles que desfrutam daquilo que o Senhor está falando, aqueles que obedecem, na verdade, eles desfrutam do que o Senhor está falando. Eu quero liberar sobre a sua vida que você entenderá essa curta mensagem hoje e vai se movimentar obedecendo a palavra. Como que eu faço? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Que faremos, pois, depois de ouvir essa mensagem? Meus irmãos, é tempo de você entender que o pão do Senhor está disponível para você. Não é só sobre provisão, mas é sobre relacionamento.
Eu creio que à medida que você se posicionar, levantar mais cedo, antes da viração do dia, antes de tudo, você se prostrar ao Senhor e dizer: Senhor, dai-me o alimento que eu preciso. O Senhor realmente vai começar a movimentar coisas na sua vida e principalmente coisas dentro de você. Diariamente, quando eu oro, né, no momento da oração, eu oro assim: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. O que eu estou dizendo? Espírito Santo, eu preciso ser nutrido por algo que vem de ti, pela sua palavra, pelo teu entendimento. E pasmem vocês, grande parte dos meus erros foi quando eu não ouvi o Senhor. Grande parte deles. Então, quando nós não buscamos o Senhor diariamente, é certo que nós vamos nos preencher com coisas e nos preencher com muitas atividades, mas nós não estaremos em níveis profundos. E que o Senhor quer de nós, gente, o Senhor quer profundidade. E o que Ele ensina na palavra dele aqui é que o pão de cada dia está na mesa. Nós precisamos sentar na mesa de Jesus, comer deste pão, estar fazendo parte, fazer parte da mesa com Ele, estar ouvindo a palavra dele, entendendo o que Ele tem para nós no dia. Eu quero que você compreenda que mais um dia do seu jejum, o Senhor está liberando uma palavra-chave para que você guarde no seu coração. O que Ele espera de você não são propósitos e depois você naufraga na fé. O que o Senhor espera de você não é os teus compromissos de conferência em conferência, de evento em evento, seminário em seminário, retiros e retiros. O que o Senhor espera de você é que você compreenda que o alimento para a sua vida está nele. E se você o buscar, certamente você achará, porque Ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. O Senhor está completamente acessível e disposto e disponível, e Ele está nos ensinando aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, um fundamento, um princípio da palavra dele, que nós podemos o buscar, porque Ele está perto, o Senhor está próximo, o Senhor está... E Ele é acessível, esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, esse Pai gracioso, esse Pai misericordioso, está completamente disposto e disponível a estender as mãos dele e te dar todo o alimento que você precisa, para que você não venha naufragar na fé. Eu sei que é difícil os dias que nós estamos vivendo, e sabe, muitas vezes as grandes decepções que nós temos é porque nós não encontramos as respostas do Senhor, e acabamos querendo encontrar as respostas de outras pessoas. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos é porque nós recorremos a pessoas e muitas vezes a recursos, quando na verdade nós precisaríamos compreender que é o Senhor que tem que ser buscado primeiramente. O princípio aqui não é só sobre buscar todos os dias, mas sobre a primazia do tempo, sobre a prioridade da sua vida. Então, o que a Bíblia ensina é que antes do sol aparecer, este povo deveria se levantar e buscar o alimento para o seu dia. Eu quero que você entenda que grande parte dos homens que desfrutaram muito do Senhor foram homens que levantaram mais cedo. E antes de iniciar o seu dia, eles estavam com os ouvidos abertos para ouvir Deus, com o coração quebrantado. Antes de qualquer agitação, antes de qualquer distração, antes de qualquer mensagem, eles estavam prostrados para ouvir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se você entender que o pão nosso de cada dia está disposto para você, para a sua vida, você começará então a buscá-lo com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, porque é isso que o Senhor quer de nós. Há o Espírito Santo, gente, que quer conduzir você nesse nível de profundidade, mas para que ele faça, você precisa apenas se posicionar, reconhecendo que você faz parte desses 3 grupos de pessoas. O primeiro são aqueles que não fazem por falta de ensino. O segundo são aqueles que não fazem nessa busca diária por uma negligência. E nós temos também as pessoas que não fazem por falta de estímulo. Então, se você pertence a um desses grupos, eu estou me referindo a você que não tem buscado o Senhor todos os dias, então agora você não tem mais desculpas. Se é por negligência, se arrependa. Se é por falta de estímulo, talvez alguma coisa aí faltou de te impulsionar, então você está sendo impulsionado hoje a se posicionar. E se é por falta de esclarecimento, eu acabei de te provar aqui os fundamentos da palavra de um Deus que deseja relacionamento diário, e quando aqueles que entendem isso se movem, obedecem, estes também desfrutam do alimento que o Senhor tem para dar a cada dia. O pão nosso
está disposto, está disponível a cada dia. E que você receba o pão do Senhor nessa madrugada, nessa manhã, nesse dia, independente do horário que você está assistindo, e que você possa ser alguém conforme o Senhor Jesus deseja, a imagem dele, e que a grande obra do Espírito Santo dentro de você possa cada vez, a cada dia, ser mais real e mais completa, e que você venha caminhar, como o Provérbios vai dizer, dia após dia, nessas transformações, porque o caminho do justo é exatamente assim, ele é como a luz da aurora que vai brilhando dia após dia, até que se torne o dia perfeito. Você não é mais quem você era, e você está mais perto de ser quem Jesus quer que você seja, a imagem dele, porque Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E no 29 vai dizer que Deus está fazendo tudo isso, todas essas mudanças na sua vida, todas as coisas cooperar para que você se torne a imagem do seu Filho, que é justamente nós sermos parecidos com Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e que você saia, hoje, após ouvir e assistir esse vídeo, você saia nutrido da palavra do Senhor, porque há um Deus que está querendo alimentar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia deste propósito. Eu quero abençoar os teus filhos e que eles possam romper em suas vidas, em todas as áreas. Senhor, Espírito Santo, hoje venha nutrir a vida dos meus irmãos e que eles recebam todos os nutrientes que eles precisam e que, em nome de Jesus, cada um que está ouvindo e que está assistindo possa sair daqui hoje, Senhor, renovado pelo seu Espírito e posicionado a te buscar, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.